Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos vocês que fazem parte do programa Caminhos de Paz. Hoje eu vou estar trazendo um chazinho com o tema Servir à Igreja, uma honra e grande privilégio. Então, no livro de Efésios, capítulo 2, versos 10, vamos lá para Efésios 2 e 10, que vai dizer assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós vivemos em uma cultura que valoriza ser servido, ocupar posições de destaque e também de receber reconhecimentos. Mas Jesus, ele inverte essa lógica, né? No reino de Deus, grandeza não está em ser servido, mas em servir. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo de serviço. Então, ele nos deu o exemplo de como deve servir, como nós devemos servir. E a sociedade, ela nos mostra outra coisa, mas a palavra de Deus nos diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o Senhor foi o nosso maior exemplo e nós precisamos seguir esse exemplo. Então, falamos de algo muito maior do que tarefas ou cargos. Falamos de um privilégio que é concedido pelo nosso Deus. Então, servir à igreja é servir ao próprio Cristo. No livro de Mateus, capítulo 25, versos 40, Mateus 25 e 40 vai dizer assim: O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, Jesus, ele declarou aqui na sua palavra: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Então, a igreja, ela não é um prédio, nenhuma instituição humana, ela é o corpo de Cristo. Cada gesto de amor, cada ato de serviço, por mais simples que seja, cada ato de cuidado feito à igreja é visto por Deus como feito ao próprio Senhor. Então a palavra de Deus diz isso. Se você serve aos meus pequeninos, você está servindo a mim. Então nós precisamos honrar ao Senhor, né? E servir as pessoas, porque quando eu sirvo, eu estou honrando ao Senhor. Estamos como se estivéssemos servindo ao próprio Deus. Além de servir à igreja e servir ao próprio Cristo, servir é fruto de um coração alcançado pelo Evangelho. Em Efésios, capítulo 2, vai dizer: ninguém serve para ser salvo, servimos porque fomos salvos. Então, a partir do momento que você se converte, que você entende essas verdades, você vai ser uma pessoa que serve, porque é fruto de um coração que conheceu o Evangelho. Então, um coração transformado por Cristo, ele não vai perguntar o que eu ganho com isso, né? Se eu servir a alguém, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o que é que eu vou ganhar com isso? Não. Mas como posso glorificar a Deus então com a minha vida? Então, essa deve ser a atitude daquele crente que foi alcançado pelo Evangelho. Então, servir é fruto de um coração alcançado pelo Evangelho. Servir também deve ser um privilégio e não um peso.
Você não deve servir de forma obrigada. Você deve servir porque é um privilégio para todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Então, quando nós entendemos a cruz, o serviço deixa de ser uma obrigação e se torna honra. Então, o próprio Filho de Deus disse em Marcos 10:45: o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, se o rei, que é o rei, serviu, que privilégio é para nós seguir o mesmo exemplo. Então, como eu falei no início, Jesus foi o nosso maior exemplo de serviço. Então, nós precisamos imitá-lo. E a partir do momento que eu tenho um coração transformado pelo Evangelho, deve ser natural do crente servir, amar, cuidar, se interessar pela vida do outro. Isso deve ser algo natural em nossas vidas. E, para concluir, nós precisamos entender que isso é um chamado para o nosso coração. Então, talvez você esteja muitas vezes apenas somente observando ou até mesmo distante da fé. Mas saiba disso, Cristo serviu primeiro, entregando a sua vida na cruz para salvar o pecador. Então, o Senhor serviu vindo ao mundo, morrendo em uma cruz no nosso lugar. Então, hoje ele chama você e eu não apenas para crer, mas para fazer parte do seu corpo. Então, a igreja viva de Cristo, né? E experimentar a alegria de servir com propósito. Então, o Senhor nos criou para que nós pudéssemos, né, glorificar a Ele com as nossas vidas. Então, pensando nisso, de que forma eu tenho glorificado ao Senhor? De que forma eu tenho servido a esse Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer em uma cruz no meu lugar? Então, precisamos lembrar que servir à igreja é servir ao próprio Cristo. Segundo, servir é fruto de um coração que foi alcançado pelo Evangelho. E servir é um privilégio e não um peso. Então, que nós possamos entender que as nossas vidas, elas devem ser gastadas para o reino do Senhor, para fazer a sua vontade. Então, um coração que foi transformado por Cristo, ele serve, ele ama, ele cuida, ele se importa. Então, nós precisamos cuidar, né, daquelas pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Precisamos usar os nossos dons e talentos para servir ao Senhor com alegria e servir na sua igreja para o crescimento da sua igreja. E fazendo isso, nós estaremos honrando ao Senhor que nos deu esse grande privilégio de servi-lo com as nossas vidas. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa pequena reflexão, que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigada pela vida de cada irmão aqui que tem escutado uma pequena porção da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a Te servir, a servir com alegria, a servir da forma que o Senhor nos ordena, que nós possamos olhar para Ti e ver o exemplo que o Senhor Jesus foi de serviço. Que nós possamos servir e honrar
ao Senhor com as nossas vidas. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.